Dando continuidade ao 24º ciclo de palestras do Quinto Seu, que este ano está acontecendo de forma totalmente online. No sábado, dia 29, teremos a presença do palestrante Alexandre Pereira, que vai conversar conosco sobre o tema Onde Encontrar a Paz. Não deixem de assistir, às 4 horas da tarde, no YouTube do Quinto Seu. E para encerrar o 24º ciclo de palestras do Quinto Seu, teremos no domingo, dia 30 de agosto, o palestrante André Trigueiro, com o tema Qual o meu compromisso com a paz? Este ano, o ciclo de palestras foi realizado de forma totalmente online e teve como tema central o que é viver em paz. Agradecemos de coração a todos que participaram e convidamos a assistirem essas últimas 2 palestras no YouTube do Quinto Seu. Obrigado. Amigos e irmãos, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, proporcionando-nos a certeza de dias melhores. Senhor Jesus, reunidos estamos em Teu nome, em torno do banquete da Tua doutrina, a fim de abiscoitarmos um pouco deste instrumento de consolação, de luz para a nossa caminhada. Auxilia-nos então, Jesus, no entendimento das mensagens renovadoras trazidas em Teu Evangelho de amor. Graças a Deus. E assim, amigos, vamos hoje estudar um pouco acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no seu capítulo 5º. E o item é o item 19, o mal e o remédio. É bem de acordo com o momento em que todos nós estamos vivendo, nesse momento de provações coletivas, de dificuldades, de desencarnações coletivas. Nós necessitamos de um elemento eficaz, verdadeiro, bom, para nos mantermos de pé. E eu vou pedir licença para ir lendo o texto do Evangelho que merece a nossa grande atenção, né? Que é a grande estrela desse estudo. Quando é dito assim: é a terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós, que vieste viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Em princípio, parece até uma apologia ao sofrimento. Mas não, amigos, é uma lembrança de uma realidade que nós vivenciamos todo dia. E que muitas vezes até nós não vivenciamos porque não temos olhos de ver, não temos solidariedade, não observamos o que está à nossa volta. Porque quanta dor existe para ser consolada. Quanto comportamento atabalhoado que necessita da compreensão. E muitas vezes nós ignoramos e só paramos quando as situações nos atingem, quando a dor chega na nossa família, na nossa casa ou em nós mesmos. Mas o cenário da Terra é um cenário de dores, né? Não é um paraíso de delícia, até porque a mutabilidade é o que caracteriza o nosso planeta. Até nos gostos, nos costumes, é a lei do progresso. O que ontem era interessante, era até risível. Vamos nos lembrar, e quantas vezes pegamos assim programas antigos, em que é humor, rir de adictos, era humorismo, rirmos de pessoas com dificuldades físicas e até com dificuldades emocionais. Hoje em dia isso já nos choca, quer dizer, até a forma de procurar o riso, de nos divertirmos, já mudou muito, né? E isto
é a característica do planeta mutação, desculpe. E só se muda aquilo que não é perfeito. Por isso, imutável só Deus, né? E suas leis. E continua Santo Agostinho a nos falar. Ó homens, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele houver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe restituído o seu brilho e sua brancura? E aqui Santo Agostinho nos chama a atenção para uma visão materialista da fé. Muitas vezes eu acho que Deus é bom quando eu sou contemplado nas expressões materiais da minha vida, como ele diz. Quando o meu corpo for curado, quando os dias forem alegres, quando tudo acontecer do meu jeito. E aí eu percebo que quando tudo acontece do meu jeito, eu tenho um estreitamento em termos do meu progresso, porque o meu jeito é limitado. Até aquilo que eu anseio está limitado àquilo que eu conheço. E o meu conhecimento ainda é ilimitado. Por isso a gente está aprendendo sempre. E aí continua Santo Agostinho. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido em uma estrumeira, disse Deus. Senhor, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servidor. E aí é a história de Jó. E ele continua. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes fixados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá arrojar-se para além do limite do túmulo? Porém, se deveres chorar e sofrer toda uma vida, o que se representará comparado à eternidade das glórias reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? E aí vem o grande ponto para nós entendermos a vida. A dor, não como instrumento de punição, mas como um instrumento de cura dos males que trazemos dentro de nós. Quando eu começo a ter esse ponto de vista, a mudar o meu ponto de vista, que é do ponto de vista materialista, para o ponto de vista espiritualista, e vamos aqui puxar para nós, para o ponto de vista espírita, eu vou perceber que a dor é um instrumento que a lei me apresenta para eu me ajustar à lei de Deus, que está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a única e perfeita para a felicidade do homem. Então, é esse ajustamento da lei que vai me fazer melhor e com a possibilidade de gozar uma felicidade inalterável naquele aspecto que foi retificado em mim. E é por isso que Jó falou. Olha, agradeço, meu Deus, pela possibilidade de ter experimentado, né? E observa só, se Deus é o nosso Pai, ele só apresenta, a lei só vai apresentar a prova naquele momento em que eu tenho possibilidade de sair vitoriosa. E isso, para mim, meus queridos, é de uma consolação muito grande. Por maior que seja a dor, ela aparece no momento exato da vitória. Ah, mas dá trabalho, claro. Qual é a construção da vida que não dá trabalho? A boa construção. Então, é o momento de nós trabalharmos, desenvolvermos nossa inteligência, nosso sentimento, para quê? Para sairmos vitoriosos daquela prova. E ele, Santo Agostinho, continua a nos falar. Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Isso é uma maravilha, gente. Não é apologia ao sofrimento, mas é assim. Essa dor veio para me fazer melhor. Essa dor veio porque o Pai confia em mim.
Esta dor veio como uma possibilidade de promoção. E aí a gente faz até uma comparação no nosso mundo material. Ninguém se submete a um concurso, a uma prova, para diminuir o salário ou para piorar. Às vezes até diminui o salário, mas a criatura ganha uma estabilidade, a criatura ganha tempo, a criatura ganha qualidade. Então, quando nos somos submetidos a uma prova, é para qualificar, é para nos trazer o bem-estar, é para nos trazer melhoria. Quando se pensa assim, vale a pena o esforço, o empenho, vale a pena a substituição de determinados hábitos, vale a pena a aquisição de outros, o investimento de tempo, de vontade, de coragem. Vale a pena nos devotarmos para bem sairmos daquela prova. E ele fala o seguinte, que é aqui, fé, amor e resignação. E aí é nessa hora que eu vou ser bem-aventurados. E a palavra, a expressão bem-aventurados, nós estudamos um pouquinho, ele pode dizer assim, felizes, é uma primeira interpretação, mas a outra é sigam em frente. E quando a gente fala assim, sigam em frente, sigam adiante, fica bem claro, né? Sigam em frente os aflitos, porque serão consolados. Sigam adiante. E como é que eu sigo adiante? Fazendo meu movimento de busca, fazendo meu movimento de pedido, fazendo meu movimento de humildade, fazendo meu movimento de renovação. O passo seguinte nunca vai ser igual ao passo anterior. É para frente e para o alto, como diz Leon Denis. E aí, Santo Agostinho, né, ele vem explicando para a gente direitinho. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, julgando-vos bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós, que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a provação e vencê-la. Vós que pedis para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais difícil fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísses vencedor dessa prova, ainda que vosso corpo devesse ser lançado em uma estrumeira, ao morrer, ele deixaria escapar uma alma resplandecente de brancura e purificada pela expiação e pelo sofrimento. E aí, amigos, a doutrina espírita vem trazer para nós com muita clareza, através de grandes exemplos, o que é, o quanto vale uma vida de esforço, uma vida de sacrifício, seja em que setor for. Aquele que teve uma fortuna, ele vai aprender a administrar. Ele vai aprender a fazer boas opções. Ele vai aprender muitas vezes a mudar o ponto de vista. E esse período que estamos vivendo, ele é excelente nessa questão. O que adianta eu ter tanta roupa se muitas vezes eu fiquei em casa, né? Fiquei em casa, usando camiseta, roupas mais simples. O que adianta, né, eu ter tanto dinheiro se não tenho a possibilidade de gastar? E aí a gente vai avaliando, inclusive a qualidade que a gente pode ter com menos. A alegria imensa, inenarrável de poder compartilhar com aquele que não tinha acesso. A possibilidade de aprender a utilizar o tempo em coisas que nos trouxeram bem-estar, nos trouxeram esperança, nos trouxeram alegria, nos trouxeram entendimento. Então, é para essa variação. Aí eu, que tive pouco, que nesse momento perdi meu emprego, que nesse momento perdi a saúde, como é que fica? É outra chance também de valorização de muita coisa. E nós, muitos de nós, eu estou em casa nesse caso, que devolvi os 4 entes queridos, não por Covid, mas por outras questões, né? A de 83, que estava com alta no hospital, mas só eles só mandaram da UTI, que durou 34 dias, para casa, tinha um quarto, e naquele momento o hospital que ela estava internada, né? Não havia nem quarto de enfermaria, ela ficou ali. E naquele dia, após uma despedida em que ela me abençoou, muito bem, muito querida, muito alegre, naquela madrugada teve uma parada respiratória e desencarnou. No dia 14 de maio. Um dia
2 de julho, a outra irmã, né, de 96, que elas viviam juntas e tudo, teve um infarto, foi ao hospital, desencarnou também. E aí, 2 semanas depois, o primo querido, médico intensivista, vinha, a gente sabe, né? Médico intensivista que trabalha em urgências, eles vêm na ambulância ao lado do motorista. E vinha ele ao lado do motorista, aí um carro bateu e só ele veio a desencarnar. O nosso Daniel Ferreira, né? O doutor Daniel Ferreira, um primo querido. E, na sexta-feira passada, o tio, que era o tio Valdemar, que chamava tio Grilo, porque cantava lindamente, né? Muito querido tio, irmão do papai, vai desencarnar também. Queridos, se ao longo do tempo a gente não estrutura na doutrina espírita, através da doutrina espírita, essas provas, essa ideia da imortalidade, não porque Kardec inventou, mas pelas provas batentes, a gente não fica de pé. Se a gente não estrutura, através do estudo da doutrina espírita, da convivência, essa possibilidade da comunicação com os que partiram, através da prece, através do sono físico, não é? E também o conhecimento que a gente tem, que a gente pode mandar para o outro as nossas mensagens, quer dizer, continuar essa comunicação através das mensagens de carinho, de gratidão, de equilíbrio, né? Tudo isso a gente não sabe como proceder. Então a gente vai entrar no processo de vitimização. E vitimização de quem? Se a desencarnação é uma lei de Deus. Então Deus está me punindo? Está tirando tudo que eu quero, tudo que eu amo? Não, gente. Então, é só para a gente colocar que o investimento do tempo no estudo da doutrina espírita, na frequência à casa espírita, nos amigos encarnados e desencarnados que a gente angaria simplesmente por estarmos disciplinadamente na casa, é a estrutura no momento das dores, porque todos nós passaremos. Todos nós passaremos. Através dos amigos ou através da nossa própria vivência. E isto, meus amigos, é muito bom. É muito bom a gente ter essa certeza da imortalidade, porque aí a gente já começa a estruturar essa fé, não é? Essa fé. E é isso que Santo Agostinho vem trazendo para nós. Que remédio, então, receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Só um é infalível: a fé. Voltar aos olhos para Deus. E nesse momento, esse mês, né, que é um mês que a família espírita, com muito carinho, se reporta a doutor Bezerra de Menezes, e há um caso vivido por ele, em que ele estava dirigindo uma reunião de atendimento espiritual na Federação Espírita Brasileira. E no momento em que ele dirigia essa reunião, 2 espíritos renitentes, 2 espíritos com uma dificuldade muito grande, materialista. E doutor Bezerra falava de Deus, da ideia de Deus, e eles refutavam. E após, contam o biógrafo, após 2 horas de conversa sem sucesso, doutor Bezerra, é claro, né, velando pela disciplina e até pelo desgaste fluídico dos médiuns que estavam servindo de instrumento, ele fala assim: meus irmãos, não tenho mais nada a fazer. Realmente, né, eu não consegui convencê-los, trazer nada diferente, apenas eu vou fazer oração para encerrar a nossa reunião. E o doutor Bezerra, então, começa a orar. E no que ele está orando, né, quase ao final da sua oração, ele começa a ouvir os soluços dos 2 espíritos. E quando ele acaba a oração, um dos espíritos fala assim: velhinho santo, se você ora a Deus com tanta emoção e com tanto amor por nós, e com tanta certeza que vai haver o socorro, só resta para todos nós, cientistas e materialistas, chegarmos à conclusão de que Deus existe. Olha a questão do exemplo.
Olha a questão da vivência. Olha a questão da obsessão e dos males por gente, porque não há um mal maior do que a fé. Emmanuel fala num dos seus livros, Recado do Além, que o Senhor se compadeça de todos aqueles que não têm a fé. Porque isso aí é o nadar, é o andar no escuro, né? É o nadar no mar proceloso sem ter direção. E aí, continua ele, né? Qual é esse remédio? Só uma infalível a fé. Voltar os olhos para Deus. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz louvar o Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Isso é sério, meus amigos, porque esse momento que passamos, na certeza, é um momento doloroso. Eu não digo que é o momento da festa para a desencarnação de tantos amigos, né? De tantos amores. Não é um momento de festa, mas é um momento de reflexão interessante. Anunciou o Daniel desencarnou novo, né? O Daniel, 42 anos, mas os três tios, já pessoas idosas. Olha só, amigos, nenhum deles desencarnou da Covid. Todos eles tiveram atendimento digno, tudo certinho. Olha a benção. E aí a gente tem que somar as bênçãos dentro de tudo isso, né? Em todos eles, olha o que a doutrina ajuda. A gente teve o aviso do plano espiritual. Embora, assim, a gente vai vivendo de um jeito que a gente acha que não. A tia Diva, quando foi internada, a nossa avó materna, né, chegou, atravessou no físico e falou assim, olha, é final de prova. Mas ela melhorou, ela ficou muito bem, muito querida. E a gente acha, a ponto até os companheiros de serviços gerais pedirem um tempinho na UTI para ver a vovó Coragem, porque ela sempre muito alegre, com muita atenção, guardando o nome das pessoas, tudo isso, muito querida. Desencarnou, gente, a vovó não tinha avisado. A outra tia também, enquanto nós íamos lá, né, porque a gente todos os dias íamos para cuidar, porque nesse período, sem ninguém entrar, sem nada disso, era a gente que oferecia os cuidados, embora elas fossem lúcidas e com uma independência. Mas é um almocinho diferente, é o lanchinho, essas questões todas. E a vovó falou novamente, não se preocupe, não é por pouco tempo, a gente não sabia que era por tão pouco tempo assim. E o tio, né, o tio Grilo, que desencarnou, a gente teve um sonho de uma festa muito grande. Papai que já desencarnado aparecia. Havia uma questão de servir comida. E assim, a questão do sonho não quer dizer que sonhar com comida seja desencarnação. Mas na nossa família, é muito interessante sonhar com essas festas, essas questões todas. Tendo alguém desencarnado é sinal que alguém vai. E aí houve a desencarnação. Então, olha o aviso, olha a bênção do aviso. Olha a bênção que as desencarnações não ocorrem por descuido, por tudo isso. É a hora que os companheiros tinham de voltar para a parte espiritual. Isso é consolador. E à medida que por médios diferentes, até pela gente mesmo, vai tendo a notícia, a tia Diva, que desencarnou no 14 de junho já está acordada com uma leveza muito grande, que ela foi aquele médium que, embora não tenha exercido essa mediunidade na casa espírita, mas ela é aquela que dava o banho em todas as crianças, até da vizinhança. Até o umbigo sarar, e todos nós foi assim, a gente chamava de tia-mãe. Ela é aquela companheira que a criança, quando caía, ia procurar a tia Diva, para a tia Diva fazer o curativo. E foi aquela irmã, né? Que quando a Tirene perdeu, amputou uma das pernas, ela largou a casa dela para morar com a irmã durante 11 anos. Então, ela está assim, desperta, está bem, está com leveza. Isso não é consolador, gente? E se a gente não tem a fé espírita consolidada? A gente podia achar que era ilusão, que era coisa da cabeça, que é bobagem. E talvez a gente nem achasse nada, nem percebesse nada, porque estaríamos afogados num desespero, numa inconformação, numa revolta, não é? Hoje a gente tem o quê? Saudade. Saudade a gente tem, gente. Tem momentos que as lágrimas caem até caindo, porque as duas tinham uma alegria, um estilo de vida muito interessante. Eu e meu marido lembramos, inclusive meu marido tem uma ligação com elas mais forte até do que com os próprios pais. Então, há esse momento, né?
mas é assim, uma saudade branca, uma saudade que vira prece, que vira gratidão, que estimula o trabalho, que não paralisa. Isto é o remédio para essa dor, né? Para esse momento, para nós. E a doutrina espírita, ela oferece essa possibilidade para todos os que queiram recebê-la. Não é uma dádiva que a doutrina oferece. E aí Santo Agostinho fala, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Olha que interessante. Porque quando a gente pensa no infinito, quando a gente pensa que ninguém morre, a gente fala assim, daqui a pouco a gente vai estar juntos novamente. E daqui a pouco, né? Vamos estar junto como? Quando o corpo, a gente entregar o nosso corpo físico ao reservatório da natureza, que é a lei da vida também. E essa fé nos anima a quê? A continuar a trabalhar com dignidade, a caminhar para frente, né? A sermos úteis, a valorizarmos e ampararmos também aqueles que ficaram encarnados. Tudo isto é a fé que é o sustentáculo. E a gente vai vendo que esses dias do presente são sombrios, e a gente até já pensou aqui, né? O Gustavo, nosso filho que desencarnou, que com certeza encontrou. Ele é de falar assim, vocês por aqui também, daquele jeitinho carinhoso e amigo que ele sempre teve com elas e com eles. Inclusive o tio Grilo, ele aniversariava no mesmo dia do Gustavo, 9 de fevereiro. Olha que coisa boa é esta fé na vida de cada um de nós. E aí ele traz, Santo Agostinho continua, não nos pergunteis, portanto, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortaleceu com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na hora, porque se ressente no mesmo instante das dolorosas angústias da aflição. E que coisa dura, né? Nós tivemos no sepultamento do tio Grilo, né, do tio Valdemar, os filhos que pertencem a determinada denominação evangélica. E aí nós respeitamos, né, nós fizemos nossa prece silenciosa, e eles fizeram a prece dizendo assim, para ele não adianta orar. Ele não adianta orar, porque o destino dele já está resolvido pela justiça de Deus. A gente ora pela família que ficou. Gente, já vimos a angústia que é isso? Porque é a gente que pode orar pelos entes queridos, a gente que pode orar por alguém que está com uma doença, um mal incurável, a gente que pode orar até pelos próprios médicos que estão atendendo aqueles companheiros. Isso é uma consolação, porque é uma ocupação generosa do nosso tempo, do nosso espaço mental. A prece, como diz Leon Denis, é um recurso, né, que a gente abre esse canal, né? E no que abre, a gente manda a mensagem, mas a gente recebe luz, a gente recebe paz, a gente recebe consolação. E isso é uma qualidade na nossa vida inigualável. Mas aquele que não pode orar e aquele que não acredita na força da fé, não é como ele diz aqui, angustiosamente aflito? Porque eram filhos, netos. E é claro que gostavam, né? E gostam do tio. Já pensou essa proibição que não adianta eu orar por ele? Não adianta eu manter a ligação por ele, que morreu, né? Na verdade, é até um fundo meio materialista. Morreu, acabou, morreu, está resolvido. E a partir daí? E morreu o meu afeto também? Morreu o meu amor? Morreu o meu cuidado? Morreu a minha vontade de falar, de me comunicar com ele? Ainda mais no Dia dos Pais, né? Que a gente gostaria de falar, mandar mensagem, então quietinho ali estava, né? Meu irmão, quietinho, respeitando a família, mas fazendo intimamente a sua prece, agradecendo ao tio pelas horas da alegria, do carinho, né? Entregando ele junto aos amigos familiares que já estão bem, que desencarnaram antes. Que consolação é esta, imensa, que a doutrina espírita nos oferece diante das dores. E Santo Agostinho vem mais. O Senhor marcou com seu sinal
todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como apoio será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. A gente vê que os primeiros cristãos, sustentados pela fé, quando levados aos postos de martírio, às dificuldades, às aflições, eles não sentiam. Temos o grande exemplo de Estevão, que naquele momento de suplício, ele viu como se o céu se abrisse e ele viu a presença de Jesus. E aí, vamos dizer assim, focado, né? Sintonizado na presença do divino amigo, ele não sentiu as dores. Só Estevão? Não. Quantas criaturas que contam, e a gente tem na literatura de Chico Xavier mesmo, aquele jovem que foi evangelizador, foi trabalhador do bem, e que o carro explodiu e ele desencarnou. E a mãe é assim mesmo, né? Ela pensava assim, ah, meu Deus, eu sei que ele está bem, mas será que foi doloroso o momento? E ele manda, é o Sebastião, ele manda a mensagem através de Chico falando, mãezinha, com todos aqueles detalhes, né, que essa psicografia trazia. Eu estava caminhando e aí, de repente, eu vi a explosão do carro. E entrei em oração. Quer dizer, ele vinha caminhando, ele vinha dirigindo, com certeza com pensamento elevado, né, com pensamento de coisas boas. E antes que o carro explodisse, ele saiu do corpo. Ele viu, como ele fala aqui, do alto, né, aquilo que estava acontecendo. Olha o que a fé nos proporciona. E que alegria para aquela mãe ter essa notícia. E aí Santo Agostinho termina dizendo assim, felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. Foi uma mensagem dada por Santo Agostinho em Paris, em 1863. Então, amigos, vale a pena a gente investir todo o nosso tempo nesta fé sólida que a doutrina espírita vem oferecendo a cada um de nós. E vamos pensar, para os males, e a gente vê, né? Para a chaga, para a úlcera, para dor de cabeça, para dor do estômago, para o físico, tem os medicamentos que a gente não pode desprezar que a medicina está nos oferecendo. É o mal e o remédio, né? Nesse momento de pandemia, em que somos aconselhados a caminhar com a máscara, que a gente use os recursos que a ciência está nos oferecendo. É muito bom. Mas e para aquela dor da alma? Aquela dor em que a gente pode procurar o terapeuta, pode e deve procurar o terapeuta, ter os atendimentos online que generosamente os profissionais estão oferecendo para todos nós. Usemos isso sim, mas nos apliquemos em buscarmos o remédio da fé. Já que a fé espírita não é a fé cega, é esta fé raciocinada. Já que a doutrina espírita não foi uma doutrina em que Kardec formulou uma ideia e foi procurar fatos que comprovassem a ideia, não. A doutrina espírita foram os próprios espíritos que trouxeram, então os fatos ocorreram. E Kardec, através do seu estudo, através da sua pesquisa, observação, a ciência de observação, ele foi chegando à conclusão, não porque um espírito falou, mas porque vários espíritos, em vários locais, trouxeram informação. É o que Arthur Conan Doyle falou, que é invasão organizada. E aí nos trouxe essa ideia de Deus, essa ideia generosa que Jesus já havia trazido. E através dessas leis, a lei da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, vai se fortalecendo em cada um de nós. Então, amigos, a gente sabe que o momento é de dor. Muitos males assolam a humanidade como um todo e muitas vezes há muitos de nós isoladamente.
mas nós temos o remédio da fé. E Maria Dolores tem uma poesia que eu acho belíssima, que é a poesia Cercas. O pessoal do interior sabe, cerca, eu só cerco um terreno quando ele é valioso, não é isso? Quando ele é importante. Então, ela vem comparando as dores às cercas, como a dizer que todos nós, por pior, mais baixo que seja a nossa autoestima, somos terrenos queridos e preciosos para Deus. E ela nos diz assim: alma querida, escuta. Em tuas horas lentas, de inquietação, insegurança e luta, amargura e cansaço, ouvimos nós do além, de algum ponto do espaço, as vozes mudas que nos apresentas. Muitas vezes, indagas na oração de espírito cansado e sofredor. Se tudo que esperei foi sonho vão, por que amar assim sem ter amor? Por que me dedicar ao filho que amo tanto, se me oferta, por triste recompensa, a incompreensão imensa que me encharca de pranto? Por que me dedicar ao lar que me magoa, no qual ninguém anota as cruzes que carrego, nem considera a dor que me agrilhoa? Que motivo me leva a entregar-me de pranto, a certo coração que me espezinha, que me encharca de pranto, depois de ironizar a esperança que eu tinha? Dói-nos vendo além, diz Maria Dolores, o pranto com que indagas, mostrando o coração aberto em chagas. É um esposo distante, é uma esposa esquecida do trabalho de paz que abraçou para a vida. É o filhinho doente, gradeado em leito merencório. É o parente infeliz no sanatório. É a pessoa amiga atirando-nos no rosto acusações sem base, em vinagre, em censuras, a fazer-nos enfermo de desgosto, ou cansado de dor, às portas da loucura. Ainda que tudo isso te aconteça, não fujas a uma boa. Tolera quem te fira, ama, perdoa, sem que a força do amor se te arrefeça. Não fossem os grilhões que nos guardam no mundo, duras prisões, sem formas definidas, voltaríamos nós aos erros de outras vidas, em delírio profundo. A prova que te oprime, em áspera refrega, a dor oculta dos tormentos teus, a cruz da obrigação e o pranto que carregas são as cercas de Deus. Então, queridos, que neste momento de pandemia e nos momentos pós-pandemia possamos ter na expressão: Deus cuida de nós. Como disse Jesus, se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. Na tradução do Esperanto. Nem se pede um ovo, você dá um escorpião. Se você que é imperfeito sabe dar boas dádivas aos filhos, que dirá o Pai que está nos céus? Olhai o lírio do campo, que não tece nem fia. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória e majestade, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que hoje nasce e amanhã morre, que dirá de vós, homens de pequena fé? Confiai em Deus, até os fios dos vossos cabelos, da vossa cabeça, estão contados. Então, que a gente possa ter a certeza de que Deus cuida de nós. A dor é um instrumento utilizado para a lei de Deus, é o remédio utilizado para que o mal que existe em nós e que obstaculiza a nossa felicidade possa ser eliminado, elaborado, trabalhado, para que possamos, com toda certeza, ter os dias melhores, os dias felizes que, como filhos de Deus, nós ansiamos e merecemos. E que tenhamos a certeza absoluta que é da vontade de Deus, que sejamos a cada momento mais felizes. Deus cuida de nós.
E Jesus, como esse trabalhador incansável, como esse amigo amorável, como esse servo fiel da lei de Deus, ele disse para todos nós: não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Que fiquemos com essa certeza em nosso coração e que tenhamos dias de muita paz, muito bom ânimo, muita esperança, muito trabalho no bem, muito compartilhamento, muita alegria de viver, muita gratidão pelas bênçãos que o conhecimento da doutrina espírita gradativamente vai trazendo ao nosso coração, iluminando a nossa caminhada. Graças a Deus.